Coringão fez aniversário, 111 anos de muitas glórias e de uma história riquíssima e belíssima. E eu não gravei nada porque não tinha nada muito original para falar. Aí não quis gravar um vídeo protocolar, né? Mas aí depois fui recebendo em vários grupos e vendo em vários sites referentes ao aniversário do Corinthians. Sempre aparece a lista dos melhores jogadores de todos os tempos, né? O pessoal cisma em escalar os 11 melhores jogadores do Corinthians de todos os tempos. Então o que eu proponho para vocês hoje é isso. Vamos escalar a nossa seleção. E o ideal seria que fizéssemos a seleção de todos os tempos, né? Os 11 dos 111 anos, né? O problema de fazer a seleção do Corinthians de todos os tempos, primeiro é óbvio, que é complicadíssimo, né? Tem muitos jogadores para muitas posições e você acaba cometendo injustiças históricas se for tentar fazer isso. Por exemplo, como é que você não vai colocar o Cláudio numa seleção do Corinthians de todos os tempos? O cara é o maior artilheiro da nossa história com 305 gols em 550 jogos, o Cláudio tem que entrar. Como é que você não vai colocar o Baltazar numa seleção do Corinthians de todos os tempos? Segundo maior artilheiro da nossa história, para muitos o maior cabeceador da história do futebol brasileiro, um monstro. Como é que não vamos colocar o Baltazar numa seleção do Corinthians de todos os tempos? E o meia que jogava com esses caras, o Luizinho. O Luizinho tem incríveis 607 jogos com a camisa do Corinthians. Só perde pro Vladimir com 806 jogos. Como é que não vamos colocar o Luizinho? Como é que não vamos colocar o Teleco? O Teleco tem 257 gols em 250 jogos. O cara tem mais de um gol por jogo. Como é que nós não vamos colocar o Teleco? Mas aí a pessoa fala, pô, Cacá, mas aí você começa a colocar os caras das antigas e muita gente nem conhece, e pô, a gente só sabe de ouvir falar, de ler em livros e... É verdade, entendo isso. Fora isso temos o Rivelino, né? Para muitos o maior jogador da nossa história e que nunca foi campeão. E muita gente fica constrangida em colocar o Rivelino exatamente por isso. Enfim, não é fácil, percebe? Então, bolei uma solução só para hoje, para o negócio ficar mais dinâmico, mais leve, tá? Vamos fazer a seleção do Corinthians de todos os tempos, de 77 para cá, tá? A gente pega um período até que longo e um dia mais para frente a gente pode fazer a seleção antiga, né? Vamos chamar de a seleção do Corinthians de todos os tempos, de tempos antigos, né? Mas aí agora vamos fazer a moderna, vai? Vamos fazer uma de 77 para cá, tá? Então qual que é a minha ideia? A minha ideia é, hoje vamos apresentar os candidatos e apresentar os critérios, vocês escolhem, vocês votam, e depois eu apresento os resultados, tá? Dou a minha seleção e vejo os resultados dos mais votados. Como votar? Aqui mesmo nos comentários. Muitos vão pensar, pô, você tá querendo ganhar comentário? Não, não dou a mínima para os comentários, é só para facilitar a minha vida. Ou me acha no Instagram, CatalãoKK, ou se for meu amigo, me manda o WhatsApp, não tem problema nenhum, vou somar todos, tá? E depois a gente apresenta aqui os resultados daqui uma semana. Pode ser? Então vamos lá. Então, os goleiros. Escolher os seguintes goleiros, né? Acho justo alguém falar no Tobias, fica à vontade, goleiro do time de 77. Depois vem os óbvios, né? Ronaldo, Soares, Giovanelli, Dida, Cássio, óbvio, Silvio Luiz, né? Tô brincando, Silvio Luiz, por favor, não votem no Silvio Luiz. Os goleiros acho que são esses. Laterais direitos. Lateral direito seria Zé Maria, óbvio, Edson, para muitos Edson Abobrão, né? Jogador de seleção brasileira, um grande jogador. Giba, do time de 90. O Índio, se vocês quiserem votar no Índio, fiquem à vontade. No Coelho, por que não? Voltando a falar sério, Alessandro, Fagner, alguns podem lembrar do Fagner. Enfim, acho que estamos bem servidos aí de lateral direito. Zagueiros. Podemos lembrar de Moisés Ademir, a dupla de zaga do time de 77, a quem eu sempre faço minhas devidas reverências. Marcelo Djan, do time de 88 e 90. Celhão e Henrique, por que não? Gamarra, o maior que eu vi jogar. William capitão do time do Ronaldo. Chicão, monstro. E claro, vocês podem também lembrar com muito carinho de Embu e Baré, de Gralac. Fiquem à vontade, tá? A ideia é ser democrático.
Lateral esquerdo. Acho que é Barbada, Vladimir, com mais de 800 jogos com a camisa do Corinthians, um monstro. Silvinho, nosso atual treinador, um baita lateral esquerdo, que foi substituído pelo Kleber, outro baita lateral esquerdo, mas que foi um idiota, né? Deu declarações lamentáveis depois que saiu com o Corinthians, enfim. O Kleber é um cara que provavelmente não entra porque não merece, né? Acho que nem convidado para jogo festivo no Parque São Jorge ele é. O André Santos, do time de 2009. Alguns vão lembrar do Augusto. Não, tô brincando, Augusto não. Danilo Avelar, né? Danilo Avelar. E o Fábio Santos, claro. Nosso querido coxinha tatuada, por que não? Fábio Santos, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. Merece estar na discussão, pelo menos, né? Volantes, vamos lá. Logo de cara, já que me vem à cabeça que preciso falar pra vocês, Basílio, né? O Basílio é meio meia, né? Volante meia, né? Mas não colocar o Basílio é foda, né? Não colocar o Basílio é foda. E eu não vou colocar. A minha seleção não vai entrar, apesar do cara ter feito o maior gol da história do futebol, da Via Láctea, mas não dá pra colocar o Basílio, infelizmente, apesar do meu amor. Mas eu sou obrigado a citar o meio de campo do time de 77, né? Com o Russo, Basílio e Luciano. Só para não falarem que eu não disse nada, tá? Birubiru, nome fortíssimo nessa lista. Muitos têm uma impressão errada do Birubiru. Tem gente que vê o Birubiru como um cara folclórico, engraçadinho, que tinha os cabelos, né? Um nome engraçado. Birubiru foi um baita jogador. Um baita jogador. Márcio Wilson Mano, de 88 e 90. Zé Elias e Bernardão. Rincon Vampeta. Christian e Elias. Ralf e Paulinho. Nós somos foda quando o assunto é volante, né? Você já dá pra escolher um monte aí. Fiquem à vontade. Eu falei duplas aqui, mas não precisa ser dupla. Pode pegar um de claro. Só pra lembrar os nomes, tá? Tamo bem de volante. Meias. Sócrates Palhinha. Neto. Marcelinho. Mais recentemente Danilo. Claro, vocês podem se sentir tentados a escolher entre Arauz, Luan e Vital. Eu peço que não façam isso, tá? Mas, como disse aqui, o espaço é democrático, né? Atacantes. Geraldão. Casagrande. Viola. Edilson. Luizão. Carlitos. Liedson. Ronaldo. Sheik. Guerreiro. Muitos podem pensar, pô, eu queria votar no Adil, no Alcindo, no Mark Frank Williams. Fiquem à vontade. Pessoal, critérios. Quais os critérios? Por isso que é sempre legal fazer essas listas, mas ao mesmo tempo é complicado, né? Acho que é legal a gente levar em consideração o tempo de clube que o cara tem, a identificação que o cara tem com a torcida, a bola que o cara jogava e, claro, os títulos que ele conquistou, né? Difícil você achar uma média nisso tudo, né? Alguns destoam em alguns critérios, em outros não, né? Exemplo, Gamarra, um monstro. Na bola, o maior que eu vi jogar. Pô, ficou um ano e pouco no clube. Meu pai nunca coloca o Gamarra na seleção dele porque ele se recusa. Fala, o cara ficou um ano e meio, eu não vou colocar. Pelo mesmo critério, tem gente que não coloca o Carlitos Tevez, que foi uma das coisas mais monstruosas que eu vi no ataque do Corinthians. Né? Ver vocês mais novos que não viram, era comovente ver o Carlitos em campo. Um monstro. Ganhou só um brasileiro. Ficou pouco tempo no clube. Fez história. Mas, dependendo do critério, vocês podem não querer colocar, entendeu? Identificação com o clube. Falei agora há pouco do Kleber, lateral esquerdo. Foi pro Santos e cantou musiquinha xingando o Corinthians. Que imbecil, né? Casagrande, de quem já falamos, enfim. Tem que saber equilibrar essas coisas todas, né? Então, mas é isso aí. Fiquem à vontade, os nomes são esses. O desafio está lançado e semana que vem então a gente volta com os resultados e eu apresento a minha para vocês, tá bom? Valeu, e Coringão, parabéns. Te amamos muito.